noite a todos. Ah, não, assim não pode. Terceiro boa noite, eu sei que vocês já estão cansados de dar. Mas para quem chega aqui, esse terceiro boa noite xoxo, a gente vai embora. Vamos lá, de novo. Boa noite, gente. Boa noite. Olha a diferença. Olha bem a diferença. Olha, eu sempre agradeço e venho muito feliz fazer as palestras, né? Aqui também, essa casa que me acolhe sempre com tanto carinho. E hoje, especialmente, eu acho que não só eu estou feliz, mas acho que Paulo de Tarso também. Vou dizer por quê. Carioca não gosta de dias nublados. Imagina desse frio glacial que está nesta segunda-feira. E a gente encontra a casa lotada. Olha que maravilha. Acho que ele está muito feliz, né? E para mim é uma honra vir aqui falar sobre este mentor, numa época onde a gente está comemorando 85 anos deste livro. Mas eu acho que não é esse. Não é deste. É deste. São muitos. 85 anos. A psicografia é de Chico pelo Espírito Emmanuel. Então eu fico assim radiante e é uma missão que me foi confiada assim que eu fico até com medo. Vou dizer para vocês que já cheguei com emoção, porque cheguei aqui, o roteiro não entrava de jeito nenhum, mas ainda bem que eu cheguei muito cedo, né? Fiz uma oração, pedi para os obsessores me liberarem para eu poder ter o roteiro aqui. Depois a gente teve um probleminha técnico aqui, também tive que arrumar o slide em cima da hora, porque a configuração ficou torta. Mas isso é um bom presságio, significa que a gente está bem amparado, porque tudo deu certo, estamos todos aqui reunidos e vai ser tudo de bom, eu tenho certeza. Então a gente vai falar, né, o tema já está ali, o caminho de Damasco e o despertar da alma. Parece que só uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Então eu posso concluir que todo mundo aqui tem algum conhecimento sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita. Certo? Alguém desconhece tudo totalmente? Não. Então tá bom. Então a gente começa falando de Damasco. Pode entrar. Pode entrar. Cabe mais um sempre. A gente começa falando de Damasco. Olha, cidade natal da minha avó materna. Olha que emoção. Tudo de boa, né? As coisas vão só. Não é coincidência, a gente sabe disso. Então, cidade natal de minha avó materna, capital e maior cidade da Síria, conhecida como uma das cidades antigas que foram habitadas continuamente do mundo. Não é pouca coisa isso, né? Também conhecida, ela é famosa por ser um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. E também é famosa e conhecida justamente por Paulo de Tarso, né? Por sua conversão ali. E essa cidade, então, tem profundas raízes no cristianismo primitivo. A nossa proposta hoje é a gente fazer uma alegoria dessa história do caminho de Paulo de Tarso, essa narrativa, com a nossa própria vida. A trajetória reencarnatória nossa num planeta de provas e expiações. Todo mundo sabe que esse aqui é um planeta de provas e expiações, certo? Ninguém imagina que aqui seja um mundo feliz, né? Não é? O que a gente tem mais aqui presente nesse nosso planeta? Felicidade ou desafios? Desafios. Então fica muito claro que é esse planeta de provas e expiações. Então também acho que todo mundo aqui já saiba que não encarnou aqui por acaso. Não estava lá no céu, aí de repente deu uma escorregada, ops, caí aqui. Não, né? Tem um porquê. Estamos encarnados aqui por algum motivo. Porque tem aqueles que acreditam e falam, eu não pedi para nascer, não tem? Adolescente principalmente, né? Quando quer irritar a mãe, fala, eu não pedi para nascer.
E acho que todos nós já falamos dessa frase algum dia, né? Quando a gente foi adolescente, um tempinho curto atrás, né? E também tem aqueles que acreditam que nasceram, reencarnaram aqui para se divertir somente. Vieram aqui tirar férias. E quando pensam nisso, vão só consumindo as ilusões do mundo de felicidade, uma falsa felicidade. Porque o mundo vai apresentando as seduções e a gente vai caindo nas armadilhas dessas seduções. Normalmente ligadas muito mais ao ter do que ao ser. Por exemplo, você não vê uma criança ou um adolescente dizendo: quando eu crescer, eu quero ser, enquanto espírito, benevolente, indulgente. A gente não ouve isso. A gente ouve o quê? Eu quero ter um Porsche. Eu quero ser, tudo ligado à matéria, um youtuber. Antigamente eu quero ser um jogador de futebol. Agora já não é mais, né? Agora é influencer. Isso vai mudando. Você vê que tudo muito mais relacionado à matéria, ao ter, do que ao espírito, ao ser. Então, a gente encarna com um objetivo, não viemos a passeio. O nosso objetivo é a nossa evolução espiritual. Nós estamos sujeitos a uma lei divina, que é a lei do progresso, andar para frente. E para andar para frente, a gente precisa dar os passos e não ficar nas ilusões do mundo, que está tudo confortável, na zona de conforto, né? A gente também tem missão quando encarna, que é um aprimoramento moral, que significa fazer o bem. E a gente também tem tarefa, que é o burilamento do espírito, que significa vencer as nossas más tendências, vencer os nossos desafios existenciais. Estão acompanhando até aqui, né? Tá bem fácil. Então, reencarnar nesse nosso planeta é um processo que pode ter a concordância, a participação da gente junto aos mentores, para a gente definir, escolher de que forma, quais desafios a gente vai enfrentar. Pode ser assim, ou pode ser de uma forma compulsória, quando a gente perde este direito de escolha. E isso não acontece para que sejamos punidos, mas isso acontece porque muitas vezes a gente fica protelando reencarnar, e isso pode nos atrasar o processo evolutivo, retardar. Então, para que isso não aconteça, vem compulsoriamente mesmo, não escolhe nada e tem que vir. Funciona bem assim. A nossa reencarnação, ela pode ser por expiação. O que significa expiar? Significa que a gente tem pendências do passado que nós precisamos reparar. Ela pode ser também por provas. O que são essas provas? As provas servem para a gente desenvolver, descobrir ou potencializar as virtudes. E o que é virtude? Não é ser bonito nem ser inteligente. Virtude é ter paciência, tolerância, saber perdoar, né? Virtude se relacionam às coisas do espírito. Ou a gente também pode vir como missão. Muita gente acredita, né? Arruma aquele marido ou aquela mulher que acreditava ser o príncipe. E quando vira sapo, a pessoa fala: eu sou missionário. Olha o que eu tenho que aguentar. Missão é quando a gente tem uma tarefa a desenvolver enquanto aqui encarnado, né? Então, dito isso tudo, essa introdução, nós vamos começar aqui com o nosso tema. Vamos ver se foi. Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Meu Deus, já tem isso tudo de tempo? Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui conhece a história de Paulo de Tarso? Saulo de Tarso? Certo.
A gente está na casa de Paulo de Tarso. Ele é o mentor da casa. Quem frequenta essa casa não pode desencarnar sem ler esse livro todo aqui e conhecer a história de Paulo. É o mínimo conhecer essa história. Porque a gente não pode vir numa casa e não saber quem é o mentor. Você visita alguém, você não sabe quem é o nome, o que ele faz, como ele é. Não, gente, é a mesma coisa. A gente pode entrar na casa de Paulo de Tarso e não saber com quem que a gente está falando, quem está mandando as mensagens para a gente, quem está coordenando todo esse trabalho maravilhoso. Então, por favor, né? A puxada de orelha não é minha, tá? É dele. Botei na conta dele, simples assim. Então, quem é Saulo de Tarso? Ele nasceu em Tarso, né? Um lugar onde se fabricava tendas. E era um costume da época que o ofício... Então, a gente acredita nisso, tá? Que era um costume da época que o filho aprendesse o ofício como seu pai. E como nesse lugar se fabricava tendas, a gente acredita que ele, então, aprendeu esse ofício de fabricar como artesão, fabricar as tendas, que era o ofício do seu pai, tá? Então, ele um pouco mais tarde, a sua família toda se mudou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele foi educado sobre a orientação de um rabino chamado Gamaliel. Ele era muito influente lá em Jerusalém e que fez com que Saulo de Tarso, e ainda Saulo, se tornasse um profundo conhecedor da lei mosaica. Ele era um fariseu fervoroso, perseguidor da igreja. Inicialmente, ele acreditava que o cristianismo era uma seita perigosa que ameaçava o judaísmo. Então, ele participou ativamente das primeiras perseguições aos cristãos. Um homem comum, como nós somos. Ele está aqui fazendo uma coisa, defendendo da mesma forma que nós fazemos. Quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente tem convicção de alguma coisa, o que a gente faz? Não defende aquilo com unhas e dentes? Ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Muitas vezes a gente permanece lá no equívoco. A gente fica, né? O ser humano se acostuma com o equívoco. A gente se acostuma com o jeitinho, com o suborno, com a propina, com só dessa vez, que passa a fazer parte dessa cultura do aceitável. Só que não, né, gente? Sabe aquele retorno proibido que todo mundo faz? Pois é, a gente agora já não pode mais fazer com essa desculpa de que todo mundo faz. Porque senão a gente permanece no equívoco. E tem um pequeno detalhe, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E se nós continuarmos a fazer, quem é que vai arcar com a consequência disso? São os outros que estão fazendo? Cada um vai arcar com a sua própria consequência. Então, se eu sigo alguém que está fazendo alguma coisa errada, a consequência quem vai ter sou eu. Eu que vou arcar com essa consequência. Porque eu sou responsável pelos meus atos. E eu sou herdeira de mim mesma. Então, nada mais de fazer retorno em local proibido, certo? Nem de jeitinho, né? Nem carteirada, sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou? Nada disso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos passar para o outro slide. Olha, tamanha era a obstinação dele, de Saulo, que mesmo ele sendo noivo de Abigail, ele persegue o irmão dela, Estevão. Paulo, vou fazer propaganda até não deixem de ler Paulo e Estevão, aqui tem tudo, as cenas de todos os capítulos dessa história se encontram aqui, ó. Aqui a gente tem que falar muito resumidamente. Então ele persegue, né, Estevão. E quem era Estevão? Estevão era um pregador. Ele auxiliava na distribuição dos alimentos lá na igreja, em Jerusalém.
E ele era conhecido pela sua fé, por sua sabedoria e por sua coragem. Olha, ele pregava sobre os ensinamentos de Jesus. Abre parênteses. Vamos entender Saulo, né? Ele então pregava sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar um novo significado, né? Foi o que ele fez, fazê-la cumprir, ser cumprida, mas dando um novo significado. E aí a gente vê as antíteses. Vocês conhecem as antíteses? Olha, deixa eu falar. Assim é sim e assim é não. E eu estou falando por enquanto só com os encarnados. Então vamos de novo. Vocês conhecem as antíteses? Não, ótimo. Então as antíteses é o seguinte, olha. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Isso são as antíteses de Jesus. Ele fala algumas. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Ouviste o que foi dito, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Isso era uma lei. Então ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão também estará sujeito ao julgamento. Olha só. Ele não está falando mais só sobre o ato físico. Ele está falando de que mais? Ele está falando da raiva, do ódio, do insulto. Viu como ele deu um novo significado? Vamos dar um outro exemplo para ficar claro. Ouviste o que foi dito? Não cometerás o adultério. Eu, porém, vos digo que se olhares para uma mulher com um olhar impuro, cometerás o adultério. Novamente ele está falando do pensamento, além da atitude. Viu como deu um outro significado a lei? Viram? Sim. Sim e não. Sim, né? Tá bom. Então viram, né? Imagina o impacto disso para Saulo, gente. Saulo, que era um conhecedor profundo dessa lei mosaica. O que acontece com ele? Ele fica desesperado, né? Então, aproximadamente entre 33 e 40, lá depois de Cristo, Estevão foi acusado falsamente de blasfema contra o templo e contra as leis mosaicas. Em sua defesa, olha como ele era corajoso. Ele vai lá para frente do Sinédrio e faz um longo discurso. Ele era inteligente, conhecia e era corajoso, lembra? Então ele vai lá para frente do Sinédrio, sem problema nenhum, e faz aquele discurso, relembrando toda a história de Israel e denunciando a dureza do coração dos líderes judeus, acusando eles do assassinato dos profetas e do Messias. Bom, se o pessoal do Sinédrio estava com um pouquinho de raiva dele, depois do discurso, o que aconteceu? Eles ficaram possessos, né? Imagina, ainda foi lá falar alguma coisa. Então Estevão foi arrastado para fora de Jerusalém, antes de morrer, para ser apedrejado, tá? A morte era por apedrejamento. Então, antes dele morrer, ele orou para Jesus, pediu que Jesus recebesse o seu espírito e que perdoasse os seus assassinos, que ele já tinha perdoado. Olha só. Ele então foi apedrejado até a morte, pela aprovação e presença de quem? De Saulo. Exatamente. A sua morte, então, deu início à grande perseguição cristã lá em Jerusalém. Ele foi o primeiro mártir cristão, o primeiro seguidor de Jesus a morrer, a dar a sua vida por sua fé. Então, o maior equívoco de Saulo foi a aprovação para o apedrejamento de Estevão. Saulo, gente, é nosso semelhante.
ele representa aqui cada um de nós, com as nossas inquietudes, com os nossos equívocos, com a nossa pequenez, com a nossa imaturidade espiritual, com as nossas dificuldades, os nossos desafios existenciais, a nossa persistência no equívoco. Muitas vezes a gente fica nessas situações todas, não por uma rebeldia, por uma teimosia, mas só por ignorância, por a gente desconhecer. Então, olhe como é importante o conhecimento da doutrina espírita para trazer para a gente o despertar da nossa alma. E assim como Saulo, todos nós somos filhos de Deus, possuímos a centelha divina. Nascemos simples e ignorantes, mas perfectíveis e imortais. Então, pessoal, dá tempo, né? Da gente se consertar ainda. Quanta culpa que a gente carrega, quanto arrependimento, quanto sentimento de derrota, que tantas vezes paralisa a gente fica lá inerte, entorpecido e não se transforma. Corre. A queda. Saulo, então, ele sai de Jerusalém, onde ele obteve lá umas cartas para poder prender os cristãos. Ele obtém essas cartas junto ao sumo sacerdote. E ele sai de Jerusalém para Damasco, né? Quase comemorando. E ele percorre, eu trouxe uma pinha lá para vocês. A cavalo era essa viagem, 218 quilômetros. Essa viagem levava entre 5 e 7 dias. E ele está lá no meio do trajeto, então, uma luz intensa surge do céu, ele fica cego e cai ao chão, cai do cavalo, cai no chão. Esse diálogo está entre Saulo e Jesus, está registrado em Atos 9, 4 a 6, tá? Jesus confronta o chamado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta a identidade. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde a identidade. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo então responde a submissão. Senhor, que queres que eu faça? Jesus responde, dá a instrução a ele. Importa que você se levante, entre na cidade e lá te será dito o que tens a fazer. E assim não acontece com a gente? A gente vive o dia a dia cometendo lá os mesmos equívocos e aparentemente está tudo bem, não é? A gente vai seguindo a vida e está tudo bem, até que algo inesperado acontece. E aí para tudo, para que a gente possa refletir, para que a gente busque orientações, mudanças, soluções para aquelas questões. Nós caímos do cavalo também. Nós caímos, as quedas que a vida nos impõe como consequência do uso equivocado do nosso livre-arbítrio, das escolhas equivocadas que nós fazemos. A vicissitude, a cegueira. Após o encontro, então, Saulo ficou cego, né? Precisou ser levado até Damasco pelas mãos e permaneceu lá cego, sem comer, sem beber e sem ver, né? Durante 3 dias. E de repente, algo não acontece na nossa vida também, assim, uma vicissitude desse tipo? A dificuldade não aparece? A doença, a perda do emprego, a perda de um ente querido, a privação. De repente essas coisas acontecem para fazer mudar a nossa rota. Tá tudo errado, muda a rota. E aí a pessoa fica pedindo o quê? Livramento. Aí a pessoa pede, todo dia ora, me livra disso, tira isso de mim, eu sou uma pessoa tão boa, eu frequento os
no centro espírita, eu sou trabalhador voluntário, faço doação, tira isso de mim. Ao invés da pessoa perguntar, o que isso que me aconteceu está querendo falar para mim, está querendo dizer para mim? Qual o significado de eu estar passando por isso? Porque, olha, sem a gente dar o real significado, a situação pela qual a gente está passando, essa dor, essa situação, ela perde a sua função educativa. E aí sabe o que só sobra? Só sobra o sofrimento. A gente só fica sofrendo. Olha, a cura por Ananias. Até que Ananias, que já havia sido instruído lá por Deus, porque Deus já havia visto em Saulo a possibilidade da transformação, ele então impõe as mãos sobre Saulo, o batiza, e assim Saulo tem a sua visão recuperada. Ele começa então a pregar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Esse momento então marca a transformação de Saulo de perseguidor da igreja para Paulo, o apóstolo do Cristo. Quantos não são enviados por Deus em nosso socorro, em nosso auxílio? De repente um amigo fala, vamos lá no centro espírita que eu frequento? E você vai. E o centro espírita funciona como o quê? Hospital, não é? Aqui a gente trata as doenças da alma. Funciona como templo, porque aqui a gente ora. E funciona também como escola, porque aqui nós aprendemos. Quantas vezes a gente chega na casa espírita e faz um atendimento fraterno? A gente vai para um trabalho voluntário. A gente tem nos dois planos da vida trabalhadores espirituais, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. E aqueles que são enviados, que a gente nem conhece, tenho certeza que vocês já passaram por isso. De repente você está numa situação muito difícil e chega uma pessoa que você nunca viu, te ajuda, você passa por aquela situação, a pessoa simplesmente desaparece. Você nunca mais vê. Vocês têm alguma dúvida que isso foi um anjo enviado por Deus em nosso socorro? Eu não tenho nenhuma. Então, quando Deus reconhece na gente essa possibilidade de transformação, tudo isso acontece. Toda a codificação, todos os livros, né, que são psicografias dos espíritos que estão aqui para nos auxiliar. Olha só, gente. A gente tem muito recursos demais. Nós nunca estamos sozinhos ou desamparados. A transformação, a conversão, né, de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. É a aceitação do convite para a transformação. O significado. O pior equívoco de Saulo é historicamente visto como o precursor à sua conversão para Paulo. A transformação que ocorreria mais tarde, lá no caminho de Damasco, para Damasco, né? De perseguidor feroz a um dos maiores missionários do cristianismo. Ele dedicou a sua vida a espalhar o evangelho. Ele fez inúmeras viagens missionárias, criando, né, novas igrejas. Ele também é autor de 13 ou 14 epístolas do Novo Testamento. Ele foi fundamental na divulgação da fé para os não-judeus. Não é fácil, não é comum uma transformação dessa expressão numa só encarnação. É muito raro. Mas uma coisa a gente tem certeza, que qualquer transformação começa quando a gente aceita o convite de Jesus. Geralmente, grandes impactos, aqueles que chacoalham a nossa vida, é que favorece essa reflexão, aproximação com Deus, que fortalece a nossa fé e as mudanças, onde a gente passa a dar mais valor a ser do que a ter. Muitas vezes quando a gente passa pela privação, né? Muitos doentes,
mostram isso pra gente. Uma experiência de quase morte, voltam a uma saúde plena e aí mudam tudo na sua vida, passam a estar mais em família, a sua conexão com Deus fica mais forte. Será que a gente precisa disso? Como é que está a nossa estrada para Damasco? Nossa aceitação do convite. Será que a gente precisa fazer mergulhos profundos nos equívocos? Será? Será que a gente precisa cair do cavalo para escutar Jesus? A gente pode conhecer os ensinamentos de Jesus por amor a Deus, conhecendo suas leis, respeitando as leis divinas, né? E praticando essas leis. A nossa rota, ela pode ser recalculada, a mudança do trajeto, a qualquer momento, quando a gente despertar para essa necessidade da transformação. É urgente, né, gente? É para ontem isso. E pouco a pouco, quando a gente vai se transformando, a gente vai se afastando do sofrimento e vai se aproximando da felicidade, que é aquela que a gente pretende, né? O que você quer? Eu quero ser feliz. Para a gente ser feliz, a gente precisa se transformar. A gente não vai conseguir ser feliz como a gente está nesse momento. Então não fique esperando o momento ideal. Quando meu filho casar, quando eu me aposentar, quando. Porque esse momento ideal é igual casamento, né? O momento ideal não existe para casar e nem para se transformar, né? O momento ideal é agora, é hoje. O que existe é a prioridade nas nossas vidas, né? Ou vai esperar a dor bater a porta para se transformar. Porque quando não é por amor, é pela dor. Então a gente pode até ter os nossos desafios amenizados ou extintos, se nós conseguirmos aprender a lição sem precisar desses mergulhos no sofrimento. Para quem não sabe por onde começar, vamos lá. Porque senão eu sou demitida, né? Tem que sair daqui com um caminho, pelo menos. Autoobservação. Se autoobservar. Autoconhecimento. Se autoconhecer. Isso é fundamental. E a terceira coisa, trabalho voluntário. Isso transforma muito a gente. Para terminar, que eu consegui fazer nos 30 minutos que me foi solicitado, que para mim foi assim, desesperador. Eu vou conseguir. Então, para terminar, eu queria terminar de uma forma alegre, homenageando esse mentor que tem essa história maravilhosa de transformação, que traz essa história para a gente, poder se espelhar, né? Eu não sei se vocês conhecem essa música. Conhecem? Eu imaginei que muita gente não ia conhecer, mas eu vou ter que cantar sozinha. Ninguém conhece? Nada? Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu, entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Agora o coro vocês vão fazer. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água. Qualquer um pode ensinar uma criança os versos de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar para frente e levantar do chão. Qualquer um pode ascender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um, no fim
terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Vamos aqui de novo? Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar para frente e levantar o chão. Qualquer um pode ascender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Que nós sejamos esse qualquer um, fazendo a diferença. Mas a gente imagina que assim a gente está fazendo diferença na vida do outro. Mas a gente está fazendo na nossa, tá bom? Muita paz a todos.